Tragédia que aconteceu aqui no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, que fica na zona oeste da cidade. Durante a madrugada, um incêndio atingiu containers que serviam de alojamento para jogadores da divisão de base. O fogo acabou provocando a morte de 10 pessoas que estavam dormindo. Outras 3 sobreviveram. Os corpos das 10 vítimas já foram retirados daqui do local e encaminhados para o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Lá eles vão passar por uma perícia e depois serão liberados para que as famílias realizem os enterros. As 3 pessoas que conseguiram escapar do incêndio foram levadas primeiramente para o Hospital Lourenço Jorge, aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Depois, 2 dessas vítimas foram encaminhadas para um hospital particular, o Hospital Vitória. Segundo o último boletim médico, o estado de saúde desses 2 jogadores da divisão de base do Flamengo que foram encaminhados para o Hospital Vitória é estável. Eles sofreram diversas queimaduras, mas não correm risco de morrer. Já uma terceira vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Pedro II, onde existe um centro de referência para tratamento de queimados. Já esse jogador que foi encaminhado para o Pedro II, esse sim está com um estado que é considerado grave, segundo os médicos. A perícia já esteve hoje aqui pela manhã da Polícia Civil, investigando toda a área do centro de treinamento do Flamengo para tentar descobrir o que teria provocado este incêndio. Segundo os jogadores que conseguiram escapar, provavelmente o fogo começou por causa de um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. A Prefeitura do Rio divulgou que o Clube de Regatas Flamengo não tinha um alvará para colocar esses alojamentos em funcionamento. Eram alojamentos improvisados em containers. Segundo a presidência do Flamengo, em poucas semanas os jogadores seriam transferidos, iriam deixar esses containers e iriam para um estabelecimento novo, uma unidade nova para eles ficarem alojados. Quem também comentou a tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O vice-presidente passa o dia de hoje no Rio de Janeiro cumprindo uma série de atividades. Nesse momento, ele participa de uma palestra para jovens empreendedores num hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro. Primeiro, logo na parte da manhã, Hamilton Mourão publicou em sua rede social, no Twitter, uma lamentação prestando solidariedade às famílias das vítimas e falando Força Flamengo. É bom lembrar que o vice-presidente da República já falou diversas vezes que torce para o Flamengo. Ele não esconde essa paixão que ele tem para o clube rubro-negro. E aqui, durante a passagem pelo Rio de Janeiro, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com a NBR e falou um pouquinho mais sobre essa tragédia. Vamos conferir. É extremamente triste com isso, né? Não só como torcedor do Flamengo, mas principalmente como brasileiro, como cidadão, porque são vidas jovens que foram perdidas, né? São aquelas fatalidades que infelizmente acontecem e agora é a hora de dar o suporte psicológico às famílias que perderam seus entes queridos. Muitas das famílias dos jogadores moram fora do Rio e esses parentes estão chegando aqui ao Rio de Janeiro e estão sendo acomodados em hotéis aqui da região. Mas agora vamos saber como está a movimentação na capital federal. Vamos direto a Brasília para conversar com Daniele Popov, que tem a agenda de hoje aí na capital do país. Boa tarde, Dani. Olá, Maurício. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui no Ministério da Saúde, onde foi assinada agora há pouco uma carta de compromisso que traz aí medidas de prevenção à gravidez na adolescência. Essa carta foi assinada por 4 ministérios: da Saúde, da Educação, da Cidadania e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Houve então uma entrevista coletiva aqui no dia de hoje, sexta-feira, que é o último dia dessa semana de prevenção à gravidez na adolescência, instituída aí pela lei, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, durante a entrevista coletiva, a ministra da Mulher, Damares Alves, ela falou que esse esforço entre os 4 ministérios, eles vão trabalhar de forma transversal, ou seja, não vão ficar limitados apenas aos 4 ministérios que eu citei. Isso vai ser trabalhado de forma conjunta, completa, com todo o governo federal. Então, a ideia é que essas ações sejam uniformizadas. A ministra destacou ainda o fato dessa semana de prevenção ser realizada próximo do Carnaval. Ou seja, um momento que já concentra ações do governo para a prevenção de gravidez, não só na adolescência, e também de prevenção à proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Bom, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele também falou aqui nessa entrevista coletiva, ele ressaltou alguns índices das consequências da gravidez na adolescência, né? Como, por exemplo, a evasão escolar, mortalidade infantil, parto prematuro,
nessa faixa etária, mas ele também trouxe dados. Por exemplo, ele disse que o Ministério vinha observando uma queda tímida na gravidez, na adolescência das regiões sul, de adolescentes, né, nas regiões sul e sudeste. O ministro explicou, então, que esse é um desafio não só de saúde, é um desafio regional e cultural. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, ele afirmou que essa carta compromisso ela é simbólica no sentido de mostrar o compromisso do governo com os cidadãos e os problemas que o cidadão enfrenta. O ministro disse ainda que o MEC ele vai verificar o que será necessário atualizar, levando em consideração aí as novas demandas da sociedade e também novos conhecimentos científicos. Bom, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui na nossa programação, na NBR. Você continua com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.